Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos, que bom que estão aqui. Aí, que bom que apesar de tudo, estamos juntas, juntos, através das histórias. Vamos dar um respiro? Um respiro em meio ao caos? E uma pausa. Uma pausa. Vamos deixar todos os nossos afazeres para depois, porque eu tenho certeza que haverá tempo suficiente para tudo isso mais tarde. Tenho certeza que quando chegarmos na porta do paraíso, ninguém vai nos perguntar se limpamos o rejunte do azulejo da cozinha. O mais provável é que queiram saber com que intensidade escolhemos viver e não por quantas ninharias de grande importância nos deixamos dominar. Aqui, nesse refúgio afastado, sua alma estará em boa companhia. Barasuayo, Omonia Lawana, Mamake Niabo, Ehe, Ehe, Barasuayo, Omonia Lawana, Mamake Niabo, Ehe, Ehe. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais se lembrasse o que havia sido. Ele arrastou-a até os penhascos e a atirou no mar. Lá embaixo, os peixes devoraram a sua carne e arrancaram os seus olhos. Enquanto ela ficou ali, no fundo do mar, seu esqueleto foi arrastado muitas e muitas vezes pelas correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Acontece que esse pescador ele estava afastado da sua colônia fazia muito tempo e por isso ele não sabia que os outros pescadores não trabalhavam ali, pois diziam que aquela enseada era mal assombrada. Então, o anzol daquele pescador foi descendo, descendo e se prendeu. Logo em quê? Nos ossos das costelas da mulher esqueleto. E na mesma hora ele pensou: dessa vez eu peguei um grande, dessa vez eu peguei um de verdade. E já começou a imaginar quantas pessoas aquele peixe enorme alimentaria, quanto tempo duraria a sua carne e quanto tempo ele se veria livre da obrigação de ter de pescar. Mas quando ele começou a lutar com aquele peso na ponta do seu anzol, o mar foi se agitando, o caiaque sacudia e se empinava, porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. Mas quanto mais ela lutava, mais ela se enredava na linha. Não importava o que ela fizesse. Ela estava sendo puxada para a superfície pelas próprias costelas. E aquela luta durou algum tempo. Mas por um momento o pescador se virou para recolher a sua rede, foi por isso que ele não viu. Quando a cabeça calva foi surgindo acima das ondas, ele não viu os corais brilhando nas órbitas do crânio, ele não viu os crustáceos presos aos velhos dentes de marfim. Quando ele se virou, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já tinha aparecido na superfície e caiu bem na ponta do caiaque. Ah! Gritou o homem desesperado. Seu coração desceu até os joelhos. Seus olhos se esconderam no fundo da cabeça e suas orelhas arderam no vermelho forte. Ah! No impulso, ele empurrou com o remo ela para fora do caiaque e começou a remar. E a remar loucamente em direção à praia. Mas ele ficou ainda mais desesperado. Quando ele se virou, lá estava ela. A respiração formava nuvens de vapor e os braços se agitavam como se quisessem agarrá-lo e levá-lo até as profundezas. Esse homem remou. E ele remou, e ele remou, e ele remou. Quando ele finalmente chegou na praia, ele deu um salto para fora do caiaque e começou a correr. E a correr. Mas o cadáver branco da mulher esqueleto seguia, aos solavancos atrás dele. Ele correu entre as pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele até pegou um peixe que estava congelado, pisou, passou por cima, continuou andando e ela o tempo todo atrás dele. Ela até pegou aquele peixe que estava no chão e começou a comer, porque há muito tempo ela não se saciava
Quando o homem finalmente conseguiu chegar no seu iglu, ele entrou pelo túnel, foi engatinhando, se arrastando de qualquer jeito e... finalmente a salvo. Ele respirou aliviado. Mas imaginem, quando ele acendeu a sua lamparina de óleo de baleia, lá estava ela. Aquilo, jogado em meio à neve, um pé no ombro, um joelho nas costelas, um tornozelo no cotovelo. Mas passado algum tempo, ele não saberia dizer exatamente o que aconteceu. Talvez fosse aquela luz que tivesse atenuado suas feições, ou talvez fosse o fato dele ser o homem solitário. Aos poucos, ela foi ganhando assim um quê de delicadeza. Então o homem se levantou, se aproximou dela, estendeu as mãos encardidas e cantando como uma mãe canta a um filho, ele começou a soltá-la da linha de pesca. Oh, na, 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 oh, na, 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 oh, na, na, soltou os dedos do pé. Oh, na, 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 soltou o outro. Oh, na, 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 soltou os tornozelos. Oh, na, 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 oh, na, na. E assim ele trabalhou a noite inteira. Quando terminou, ele a cobriu com peles, porque os ossos da mulher esqueleto eram iguaizinhos ao de um ser humano. Então ele se sentou, ficou ali olhando para ela de vez em quando e passando óleo na madeira da sua preciosa vara de pescar e enrolando novamente a linha. Ela não dizia uma palavra, não tinha coragem, com medo de que ele a arrastasse dali e a jogasse entre as pedras, quebrando totalmente os seus ossos. Depois de algumas horas, o homem começou a sentir sono, se enfiou embaixo das peles e dormiu. Vocês sabiam que quando um ser humano dorme pode acontecer de escapar uma lágrima do olho de quem sonha? Nunca se sabe que tipo de sonho que provoca isso, mas ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi justamente o que aconteceu com aquele homem. Quando a mulher esqueleto viu a lágrima brilhando à luz do fogo, ela sentiu uma sede, mas uma sede daquelas. Então ela foi em direção ao homem, rangendo e retinindo, e colocou a boca junto à lágrima. E aquela única lágrima foi como um rio que ela bebeu e bebeu e bebeu até saciar sua sede de tantos anos. Depois disso, ela estendeu o braço para dentro do corpo do homem que dormia e retirou seu coração. Esse tambor se sentou e começou a batucar dos dois lados do coração. E conforme ela ia marcando o ritmo, ela cantava em voz alta: carne, 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 carne. Quanto mais alta ela cantava, mais o seu corpo se revestia de carne. Carne, 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 carne. E ela cantou para ter olhos e cabelos. Carne, carne, carne. E ela cantou para ter a divisão entre as pernas. Carne, carne, carne. Ela cantou para ter mãos boas e gordas. Carne, carne, carne. Ela cantou para ter seios compridos o suficiente para se enrolarem e darem calor. Carne, 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 cantou para ter todas as coisas de que as mulheres precisam. Carne, 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 carne. Quando estava pronta, cantou também para despir o homem que dormia. Devolveu o coração para dentro do corpo do homem. Esse tambor forte se deitou ao lado dele, a pele de um tocando a do outro. E foi assim que eles acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos. Só que dessa vez, de um outro jeito, um jeito bom e duradouro. Eu sou Débora Spell. E agora eu passo a palavra para Lilian Abdala.
Esta história se passa no pequeno vilarejo do Antigo Oriente. Dizem que lá vivia uma família muito pobre. Era uma mulher e suas 2 filhas. E ela trabalhava dia e noite para sustentar as meninas. A mais novinha se chamava Vádira. E Vádira adorava flores. Todo dia, de manhã, ela colhia flores e trazia para sua mãe. E era o único momento que essa mulher parava de trabalhar, olhava as flores e sorria. Acontece que um dia, Vádira trouxe o buquê de flores para a mãe, colocou sobre a mesa, mas a mãe nem notou. Ou talvez tivesse notado, mas naquele dia ela não sorriu. Foi quando a menina começou a ficar preocupada. Chamou a sua irmã mais velha e disse: nós temos que ajudar a nossa mãe. Desse jeito ela vai acabar doente. Então ela teve uma ideia fabulosa. Vou me transformar numa árvore florida. Assim, colheremos as flores e as venderemos no mercado. A irmã achou aquela história muito estranha. Mas você tem certeza que você pode se transformar numa árvore? Basta que você vá até a nascente e traga 2 jarros de água bem limpa e cristalina. O primeiro jarro de água entorne sobre a minha cabeça e eu me transformarei numa árvore cheia de flores lindas. Você deve colhê-las, mas olhe, com muito cuidado. Depois de colher todas as flores e encher um cesto, você jogue o segundo jarro de água sobre a árvore e eu me transformarei novamente em Vádira. E assim aconteceu. A irmã foi até a nascente, trouxe 2 jarros de água bem limpa e cristalina. O primeiro jarro ela entornou sobre a cabeça de Vádira. E realmente a menina se transformou numa árvore linda, cheia de flores azuis que nunca ninguém tinha visto. E o perfume, era um perfume misterioso. A irmã, então, com bastante cuidado, foi tirando cada tufinho de flor, de forma a não rasgar nenhum caule, ou nenhuma folhinha, nenhuma pétala. E quando ela encheu o cesto inteiro, ela verteu o conteúdo do segundo jarro sobre a árvore. E não é que ela voltou a ser a menina que ela era antes? E logo se ouvia no mercado: flores, flores, comprem flores! Neste momento, passava por lá uma mulher muito rica, segurando a mão de sua pequena filha, que quando viu aquelas flores lindas, pediu para que a mãe as comprasse. A mãe então comprou o cesto inteiro e ainda pagou o dobro do que valia. Agora sim, agora aquela mulher que era pobre tinha moedas de ouro na casa dela. E a mulher rica chegou em casa. E quando ela chegou em casa, o filho viu as flores e ficou completamente paralisado, como que hipnotizado pelas flores. Queria saber de onde elas vinham, mas não bastava saber que elas vinham do mercado. Então aquele rapaz passou a noite inteira em claro e logo cedinho, bem de manhã, ele foi para o mercado. E lá estava a irmã de Vádira mais uma vez vendendo flores. Ele então comprou o cesto inteiro também e seguiu a moça até a casa dela. Ela atravessou o jardim e ele se escondeu atrás de uma pedra e ficou ali olhando para ver se encontrava a tal da árvore florida e nada. Então ele dormiu, adormeceu ali mesmo. Mas quando ele acordou, ele pôde presenciar aquele verdadeiro ritual da transformação. Primeiro jarro de água. E mais uma vez a menina se transformou naquela incrível árvore cheia de flores azuis e delicadas e aquele perfume. O rapaz, quando viu isso, ele decidiu que iria se casar com aquela moça árvore ou aquela moça flor. Segundo jarro de água e ela volta a ser Vádira.
E assim aconteceu. Eles se casaram e todos ficaram muito felizes. Vádir agora estava casada com o rapaz mais bem nascido do vilarejo. Na noite de núpcias, ele pediu um presente para ela. Ele queria que ela se transformasse em árvore florida. Mas aquele era um segredo dela e a sua irmã, ninguém podia saber. Mas ele insistiu e pediu com jeitinho. E ela já estava como que apaixonada, não é? Acabou aceitando. Mas olha, com uma condição, hein? Quando eu me transformar em árvore florida e você for colher as flores, faça-o com muito cuidado, muita delicadeza, para não rasgar nenhuma folha, não é? Mas o rapaz estava tão afoito que ele nem ouviu as explicações. Não. Então ele pegou o primeiro jarro de água, entornou sobre a moça. E agora ela estava com as flores mais bonitas do que antes e mais cheirosa do que antes. E ele, com muita pressa, de qualquer jeito, foi lá e arrancou todas as flores, do jeito que ele sabia. Segundo jarro de água. E a moça agora não tinha mais as mãos, nem os pés, e tinha perdido a fala. O rapaz ficou tão apavorado com o que tinha acontecido que ele saiu correndo para uma estrada e foi andando, correndo, todo estrambelhado, sem saber para onde ia, sem objetivo nenhum, sem destino, e foi indo de vilarejo em vilarejo. Seu cabelo foi crescendo, foi se emaranhando a sua barba, foi adquirindo aquela aparência de louco. As pessoas tinham medo dele. Tinha gente que tinha pena, dava um dinheiro, uma coisa para comer, e assim ele foi vivendo durante um tempão, até que os pensamentos foram se assentando. E foi quando ele resolveu voltar. E quando ele chegou no jardim da casa da moça, a irmã dela pendurava roupa no varal. E ela olhou nos olhos dele e viu a sincera vontade de se perdoar. Então ela resolveu ajudá-lo. Ela não sabia se ia conseguir, mas ela ia tentar. Então eles foram até a nascente, encheram os 2 jarros de água. Mas antes de se encontrar com a menina mutilada, a irmã dela lhe aconselhou: olha, preste bem atenção. Quando ela se transformar em árvore florida, você deve costurar cada partezinha daquelas flores, o caule, as folhas. Então eles correram até a moça, encontraram ela lá, num canto do quarto. Ele entornou o primeiro jarro de água sobre ela. E ela se transformou naquela árvore florida. E este rapaz, com bastante cuidado e delicadeza, porque desta vez ele ouviu as palavras, começou a costurar cada caule, cada folha, cada partezinha daquelas flores. E assim ele se dedicou a essa costura. E quando o seu trabalho terminou, ele então entornou o segundo jarro de água sobre a árvore. E não é que ela estava com as mãos de volta, os seus pés perfeitos, e ainda conseguia falar. Aquele rapaz, que agora já era um homem, hein? Num ato de profundo agradecimento, beijou os pés, as mãos e os olhos daquela moça que agora era uma mulher.
E agora eu passo a palavra para Letícia Chiochetta. No alto de um morro, cercado por um jardim encantado, bem lá no alto, existe uma fonte, a fonte da sorte, que é também conhecida como a fonte da justa fortuna. Aos pés desse morro há um muro intransponível, um portal. Esse portal abre uma fresta uma única vez ao ano. Por essa fresta, uma única pessoa pode passar. A pessoa que conseguiu passar tentará escalar o morro e, se conseguir chegar até o topo, aí então ela se banhará com as águas da fonte da sorte e terá sorte e a justa fortuna para o resto da vida. Aí vocês já imaginam o sucesso que uma fonte como essa não faz? Todos os anos, centenas, milhares de pessoas se reúnem ali ao lado do portal, à espera da sorte. Teve um ano que ali se encontraram 3 bruxas. Seus nomes eram Asha, Alda e Amata. Elas então compartilharam os seus motivos. Asha tinha uma doença física que nenhum médico, nenhum curandeiro, ninguém conseguia curar. Por isso, ela queria tanto esse banho com as águas da fonte da sorte. Alda havia sido roubada por um grande amigo. Ela estava totalmente pobre e descrente da vida. Por isso, ela também queria tanto esse banho com as águas da fonte da sorte. Já a Mata havia sido abandonada por um grande amor, a pessoa a quem ela entregou o seu coração. Ela tinha uma dor, um aperto tão grande no peito que ela não conseguia tirá-lo de lá. Por isso, ela também achava que ela merecia esse banho com as águas da fonte da sorte. Depois de terem conversado, elas perceberam que todas mereciam e resolveram fazer um acordo bem inusitado. Se uma entrasse, puxaria as outras e entrariam as 3. Acordo feito. No dia seguinte, quando o primeiro raio de sol surgiu, o portal se abriu. E o portal abriu justamente na frente de Asha, que foi a primeira a passar, que puxou a Alda, que puxou a Mata, que se enroscou num cavaleiro. Eu falei para vocês que estava cheio de gente ali, não falei? Pois ela se enroscou num cavaleiro e o trouxe para dentro. O portal se fechou e estavam os 4 de frente para o morro. Asha e Alda ficaram furiosas com a Mata, pois, como se não bastassem elas 3 terem que competir por um único banho com as águas da fonte da sorte, a Mata ainda havia arrastado mais um cavaleiro. Esse cavaleiro percebeu que as bruxas estavam incomodadas. Aliás, percebeu que elas eram realmente bruxas, pois elas estavam ali com suas varinhas mágicas e com tudo mais. E ele, não querendo problema para o seu lado, disse para elas não se preocuparem que ele ia logo se retirando. Quando, nesse momento, a Mata, que estava ao seu lado, disse: agora já estás aqui, empunha essa sua espada e vamos com a gente. O cavaleiro, que se chamava Azarado, depois de ouvir essas palavras motivadoras, aceitou. E os 4 começaram a subir o morro. Começaram a descobrir aquela natureza com cheiros nunca antes sentidos, plantas inusitadas. De repente,
viram surgir na frente deles uma espécie de minhoca monstruosa, branca, gorda e cega. E essa minhoca dizia: pague-me a prova de suas dores. O quê? Pague-me a prova de suas dores? Que é isso, gente? Uma charada, um enigma? Só pode ser. Como ninguém soube decifrar o enigma, Alda e Amata prepararam um feitiço. Mas não adiantou. Não adiantou nada. O cavaleiro então empunhou a sua espada e começou a lutar com a minhoca. Mas no primeiro golpe a espada se desfez e caiu ao chão. Asha começou a se desesperar. O sol já estava subindo, já estava quase a pino, e eles tinham apenas até o último raio de sol desaparecer no horizonte para chegarem até a fonte da sorte lá, se banharem. E eles ainda estavam ali, não conseguiam passar enquanto não decifrassem o enigma. Ela se desesperou e começou a chorar e a chorar e a chorar. Quando nesse momento a tal minhoca monstruosa aproximou-se dela e lambeu as suas lágrimas. E então bom, aí eles puderam continuar subindo. E foram subindo, ajudando-se quando necessário. Quando, de repente, olharam para o chão e viram ali uma inscrição. Dizia: pague-me os frutos do seu trabalho. Outra charada. Os frutos do trabalho? O que será os frutos do trabalho? Essa estava mais fácil, né? Dinheiro, pensaram. O cavaleiro tinha em seu bolso uma moeda de ouro. Colocou-a ali, ao lado da inscrição. As bruxas não tinham nada. Então, continuaram caminhando. E foram caminhando, e caminhando, e caminhando, e caminhando mais rápido, mas perceberam que não saíam do mesmo lugar. A inscrição ainda estava ali, a moeda. Alda começou a se desesperar e ela correu tanto, que o suor escorreu de seu corpo todo. E esse suor apagou a inscrição que estava no chão. Aí então, eles puderam continuar subindo. E foram subindo, quando perceberam que, antes de chegar à fonte da sorte, ainda precisariam passar por um pequeno riacho. Assim, um riacho com águas bem cristalinas. Dava para ver todas as pedrinhas lá de baixo. Aliás, em uma das pedras eles puderam ler: pague-me o tesouro do seu passado. Outra charada. O tesouro do seu passado. O que seria? O que seria isso? Amata foi a primeira a decifrar o enigma. Ela sentou-se ali, ao lado do riacho, e lembrou-se de todas aquelas memórias lindas que ela tinha com seu antigo amor. Elas eram tão bonitas, mas a faziam sofrer tanto. Ela recolheu todas elas gentilmente e permitiu que fossem embora com o rio. Nesse momento, as pedras que estavam lá embaixo do riacho flutuaram, formando uma ponte, pela qual eles puderam passar e continuar a subida. E foram subindo, e agora sim, faltava pouquíssimo, faltavam apenas 10 passos para chegarem até a fonte da sorte. Quando nesse momento Asha, aquela que estava doente, despencou ao chão. Por favor, sigam, eu não aguento mais, vão sem mim. A Alda não aceitou aquilo de forma alguma. Ela resolveu entrar na floresta e procurar algumas ervas que ela intuiu que seriam boas para curar Asha.
preparou um chá e entregou a Asha. E Asha, assim que bebeu o chá, levantou-se e percebeu que estava bem. Nossa, eu nem acredito, eu estou curada, eu estou ótima. Bom, nesse caso, eu não preciso mais banhar-me com as águas da fonte da sorte. Nesse caso, Alda, você que me curou, banhe-se você. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Mas, sabe, eu não sabia que eu tinha o poder de misturar as ervas. Eu posso ajudar tanta gente com isso. E posso também assim ganhar o meu sustento. Eu não preciso mais. Eu não preciso mais desse banho com as águas da fonte da sorte. Ah, Mata, você sim, você merece. Banhe-se. Ai, como vocês são generosas. Mas espera. Toda aquela dor, aquela angústia que eu carregava no meu peito, eu não a carrego mais. Eu deixei que tudo aquilo fosse embora com o rio. Eu estou bem, eu me sinto leve. Cavaleiro, você aceite, banhe-se. O cavaleiro azarado percebeu que aquele era definitivamente o seu dia de sorte. Aceitou, é claro. Deu os últimos 10 passos sozinho e se banhou com as águas da fonte da sorte. Quando ele retornou ao encontro das 3 bruxas, ele olhou para a mata e percebeu que aquela era a mulher mais doce, mais bela e mais amorosa que ele já conhecera. A mata olhou bem fundo nos olhos do cavaleiro e reconheceu que aquele era um homem digno do seu amor. Os 4, então, deram início ao caminho de descida do morro. E a descida foi leve, tranquila, gostosa. Eles desceram conversando, contando histórias, cantando. Cruzaram o portal, despediram-se e tomaram os rumos de suas casas. Asha, Alda, a Mata e o cavaleiro. E conta-se que todos eles tiveram vidas longas e felizes. E quanto a tal fonte da sorte, eles nunca, mas nunca ficaram sabendo que a tal fonte da sorte não tinha magia nenhuma. Bom, agora então eu passo a palavra para Paula Lisboa. Uma noite batem à porta. Lá fora uma mulher na névoa, com cabelos de gravetos, vestes de ervas daninhas, gotejando a verde água do lago. Ela diz: eu sou você e viajei uma enorme distância. Venha que eu tenho algo para te mostrar. Quando ela se vira para ir embora, seu manto cai e de repente uma luz dourada por toda parte. Uma luz dourada. A mãe do ouro, você conhece? Já ouviu falar? Dizem que ela é muito bela, dourada feito uma estátua, com longos cabelos loiros até os pés. Passarinhos se aninham em seus cabelos, ratos se acomodam para dormir, plantas se emaranham em complicados penteados. Não adianta você querer conhecer a mãe do ouro. Ela aparece para quem ela quer, quando ela quer. E são pouquíssimos os escolhidos. Quando um clarão sobrevoa uma casa no cair da noite, prosperidade, felicidade. A mãe do ouro conhece todo o tesouro escondido, enterrado. Joias de piratas, lâmpadas mágicas, bilhetes premiados de loteria. Ela conhece
cada tesouro escondido, soterrado, submerso, submisso. Não adianta você querer prestar oferendas, evocar a mãe do ouro. Se ela quiser, ela te faz uma visita. E certamente não tem como você fazer com que ela goste de você. É ela bater o olho e pronto. Ou ela vai com a sua cara e a felicidade está garantida, ou é melhor você procurar uma benzedeira. Ela não se importa se você é homem ou mulher, se nasceu rico ou pobre nessa ou naquela cidade. Só tem um tipo de pessoa que jamais cairá na graça dessa entidade: homens que maltratam mulheres. Conta-se que Maria sofria muito e falava pouco. Reinaldo, seu marido, falava aos quatro ventos. Ah, essa mulher é uma inútil, uma ignorante. Esquece panela no fogo, esquece de estender a roupa, esquece onde deixou a carteira, a chave. Ah, só tem uma coisa que ela é boa, para fazer canja em noite fria. Quando ela lembra, né? A mulher, coitada, não era nada disso, até que ela era bem normalzinha. Mas de tanto escutar, acabou acreditando. E quando alguém estendia a mão para falar com ela, ela se recolhia parecendo um animalzinho ferido. A cidade inteira sabia que Reinaldo era violento com a moça quando bebia. E quando não bebia também. Uma noite, Maria deixou o fogão por 5 minutos e foi até o quintal para tomar um ar. Ela até pensou em desejar que sua vida mudasse, mas não teve coragem. Limitou-se a olhar o céu com a colher de pau na mão. E nesse instante, um clarão! Reinaldo da janela saiu em disparada. Dá licença, mulher, tá vendo que a mãe do ouro sorriu para mim? Reinaldo correu atrás do brilho, que foi em direção à praia, perto de onde eles moravam. O brilho entrou numa caverna e Reinaldo atrás. Quando seus olhos estavam começando a se acostumar com a escuridão da caverna, ele pôde perceber um brilho metálico, uma montanha de moedas de ouro. Reinaldo se jogou naquelas moedas, estava rico. Foi nessa hora que o brilho começou a escapulir pelas paredes estreitas da caverna, voltando até a abertura por onde eles haviam entrado. E ali chegando, o brilho se expandiu, ganhou tronco, membros e uma cabeça com uma longa cabeleira dourada. Faça bom uso de sua fortuna, Reinaldo, disse a mãe do ouro, fazendo cair de cima da caverna todas as rochas, tampando completamente a abertura por onde ele havia entrado. Conta-se que Maria, depois que Reinaldo sumiu de sua vida, mudou da água para o vinho, cortou o cabelo, sai para dançar, conta piada. Agora ela quer aprender a falar francês, quer viajar. Se você precisar de um conselho, uma palavra amiga, pode contar com ela. Mulher de ouro, essas Marias.